notícias e histórias, talvez por falta de um estudo mais amplo com relação a isso, mas eu vou tentar aqui, em poucos minutos, trazer algumas coisas que foram importantes e que são importantes na concepção do entendimento da doutrina espírita. Eu fiz um pequeno resumo, isso na teologia a gente chama homilética, que é a arte da pregação. A gente faz um resumo e tenta dar vida é como se fosse um esqueleto e a gente, através da reflexão e da palestra, vai tentando dar vida, né, a musculatura e tudo, para que ela venha acontecer da forma que a gente planeja, mas que a espiritualidade que está ao lado nos induz a fazer. E a palavra história, né? Todos nós sabemos que ela vem do grego, historia, que faz com que a gente... É a mensagem, a notícia. E essa significa muito mais a pesquisa também. E essa história, eu vou tentar aqui trazer em 3 partes. Uma delas foi Jesus no início, em seu ministério durante 3 anos. Ele teve um ministério pequeno aqui, foram 3 anos. E esses 3 anos ele conseguiu transformar a humanidade. Muita gente não transforma aqui antes e depois dele. Já existiam outras civilizações, mas Jesus nasceu na Palestina, no meio do povo hoje chamado judeu, naquela época era o povo israelense. E ele trouxe a mensagem para que as pessoas compreendessem naquela época a transformação de vida. E eu quero trazer 2 fatos históricos, já que estamos falando de história, da vida de Jesus, que muito mexeu com o povo naquela época e continua mexendo conosco até os dias de hoje. O primeiro fato sobre Jesus, que pregou amor, a transformação de vida, foi o fato dele ter alimentado 5.000 pessoas. Estava numa reunião, e aí as pessoas sedentas de ensinamentos. E 5.000 pessoas, como era uma sociedade, continua até hoje um pouco, né? Aquela sociedade era bem machista, só contavam-se os homens, não contavam mulheres nem crianças. Provavelmente ali então teria umas 15.000 pessoas. E as pessoas queriam ouvir Jesus, o que ele tinha para trazer, qual era a sua mensagem. Mas foi dando tarde e os discípulos de Jesus, o povo está com fome. Nós temos apenas esses pães e esses peixes. Jesus, antes mesmo de fazer essa transformação, que alimentou todas as pessoas que ali estavam, ele agradeceu a Deus antes. Numa visão de que ele já sabia daquele uso fluídico e transformatório de transformação para que aquele povo se alimentasse. Ele conhecia o que ele estava fazendo. Ele sabia que aquelas pessoas, além de fome espiritual, as pessoas estavam com fome física. Muitas vezes nós queremos levar a palavra e conversar com as pessoas e fazer visitas, e muitas vezes as pessoas estão com fome física. Dentro da doutrina e no meio nosso é muito natural que se pratique a caridade, aliás, fora da caridade não há salvação. Esse é o princípio e a essência genuína da doutrina espírita. Preocupamos às vezes com outras coisas, mas a base singular, a pedra singular da doutrina é a caridade. E a caridade, como também vem do grego, e na sua interpretação etimológica, caridade é amor, então fora do amor não há salvação. João disse, Deus é amor. E traduziu Deus como amor. Então, fora de Deus não há salvação.
Mais adiante, nós vamos ver outro feito de Jesus, que também eu trouxe aqui. Lázaro, há 4 dias, estava morto, na concepção daquele povo, do conhecimento do povo judeu. Já estava, inclusive, com a pedra no sepulcro. E Lázaro era muito querido, e as pessoas se desesperaram com a morte dele, e chegaram a Jesus e disseram: Jesus, Lázaro morreu. Jesus, antes mesmo de falar para Lázaro sair para fora, ele agradeceu a Deus. Vocês vejam quando essa transmutação entre o que era Jesus, e ele já sabia que Lázaro não estava morto, mas estava em estado de catalepsia. Depois Chico explica isso. Mas tinha 4 dias. Ele estava, inclusive, já fedendo, segundo os relatos bíblicos. E surgiu então aquela ideia que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. São fatos históricos que nos chamam a atenção e a observação de quem realmente é Jesus e quem foi Jesus para aquele povo e quem é Jesus para nós. Mais adiante nós vamos já no século XIX surge vamos falar assim, um cara, né? Filósofo, cientista, pedagogo, até cético em alguns momentos com algumas coisas na Europa, Allan Kardec, que não era Allan Kardec, é Hippolyte, Leon, Denis Harry. Ele começa então, é outro fato histórico. Nós não trouxemos Moisés, mas já trouxemos Jesus nessa reflexão. E é outro fato histórico, que é alguém que surge com uma missão. Uma missão de fazer pedagogicamente a transformação daquilo que Jesus disse lá atrás. Lá em João 14, quando ele disse: olha, eu estou indo, eu vou para junto do Pai que está nos céus. As pessoas não entendem muito bem o que eu estou dizendo agora, e provavelmente estávamos lá. Era um povo ainda carente totalmente de informações, mas eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Consolador, e ele nos esclarecerá todas essas coisas. Surgiu então as mesas girantes. Allan Kardec, então, Hippolyte, né? Então até isso, Hippolyte, ele começou a ver, a observar que naqueles fenômenos, então, existia individualidade em respostas. E via que aquilo não era meramente, como alguns pensavam, um ato de energia, de bruxaria ou algo parecido, mas que tinha consciência ali, inteligência. E através das suas pesquisas, através dos ensinamentos dos espíritos, Allan Kardec se transforma então, que já era, mas ele passa então a insurgir como o codificador da doutrina espírita, do Espírito da Verdade prometido, lá no início, ou mesmo no final da missão física de Jesus aqui no planeta Terra. Em 1854, aos 50 anos de idade, muitos de nós nos questionamos, eu estou com 60, embora que eu pareça que tenha 28, talvez seja outra história. Eu estou com 60 anos de idade. E às vezes eu me questiono qual é a minha missão.
Será que eu estou cumprindo? Será que eu vou cumprir? Será que eu já cumpri? Será que eu já estou indo para o mundo espiritual? E começa a gente, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito, eu começo a fazer interrogações sobre mim mesmo, sobre a minha existência, o meu papel no plano terrestre. Com uma missão grande, às vezes nós temos uma missão tão... Qual é uma missão da mulher ser mãe? É uma missão muito maior do que muitos missionários possam imaginar. Mas, aos 50 anos, Allan Kardec começou então a buscar e a estudar esses fenômenos, se transformando num grande purificador, não no mentor da doutrina espírita, não na pessoa que fundou o Espiritismo. O Espiritismo em si, essa palavra Espiritismo vem de Kardec. Mas ele trouxe vários pensamentos daquela época, instruído pelos Espíritos, para nos trazer relíquias que a nós hoje nos pertence materialmente, em termos de podermos ler, podermos ter acesso e podermos estudar essa doutrina. Em 1867, o Livro dos Espíritos. 1857, desculpa, o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, 3 anos depois, a Gênesis. Costuma-se dizer que é os 5 primeiros livros da Bíblia que tem, e também são os 5 primeiros livros do Evangelho segundo o Espiritismo, Pentateuco. Kardec desencarna em 1869, um ano depois de ter escrito a Gênesis. Carol me conta a história, estou contando história aqui. Mas histórias que têm tudo a ver conosco, com a nossa vivência, com o nosso encontro, com a nossa fraternidade, com a nossa convivência aqui. Pensamos tão diferente uns dos outros, em todos os aspectos, ideologicamente, cientificamente, socialmente, crenças, tradições que trazemos da infância, dos aprendizados que tivemos dos pais. Mas estamos aqui, nessa escola. Se a escola Gilson de Mendonça Henriques é uma escola de transformação, na busca da transformação da criança ao cidadão, a Sociedade Espírita Antônio de Freitas é a escola da transformação nossa, do despertar da consciência, do despertar espiritual. Cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, mas coletivamente aqui estamos. A frase de Kardec que marcou é a seguinte: a fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O que foi ontem no século XIX, o que foi ontem no primeiro século com Jesus, hoje no século XXI estamos aqui, aprendendo. Eu costumo digo isso toda vez que tenho oportunidade, de que a primeira pessoa que deve ter e tirar a reflexão daquilo que falo sou eu, porque meu ouvido está muito perto da boca, então eu tenho que ter essa busca
desse estado de consciência para a evolução espiritual. A fé inabalável só é que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Devemos nos olhar no espelho de vez em quando, não para buscar defeitos ou ver os nossos defeitos, mas tirar uma reflexão de nós mesmos, das nossas tarefas, das nossas ações, das nossas buscas, das nossas queixas, dos nossos problemas, das nossas soluções de problemas. Porque às vezes o nosso problema é maior do que de todo mundo. O meu problema é maior do que os problemas do meu vizinho, que às vezes tem muito mais problema que eu, está passando muito mais situações de dificuldades que a mim. Mas o meu problema ainda é o maior, o que eu estou vivendo. No terceiro aspecto da história, Jesus, Kardec, vem Chico Xavier. Homem simples, de origem simples, de natureza simples, mas um iluminado, com poder e com a missão de transformação que mais de 50 milhões de pessoas foram envolvidas na sua primeira presença em 1971 na televisão brasileira. Jesus não era um ser comum, nem é. Kardec também não, muito menos Chico. Chico não queria que, nunca pediu isso, e às vezes cometendo até esse ato falho de querer endeusá-lo e transformá-lo num santo, e santo não tem nada a ver com santidade da igreja, santo quer dizer separado. E ele foi separado. Chico foi o maior exemplo cristão para nós do mundo moderno. Ele é esse exemplo. Para nós que nos denominamos espíritas, muitas vezes, como temos até medo às vezes de dizer que somos espíritas em certos locais. Ah, mas você é espírita. Nossa, você mexe com macumba, né? Você é feiticeiro, lá desce mesmo, o espírito entra mesmo na pessoa. Eu escuto isso quase todos os dias. Mas vejam bem, Chico, ele em 1932, ele escreveu o seu primeiro livro. Alguém sabe aqui? Parnaso além de tudo. E qual o fato que chamou a atenção neste livro? Devido à sua psicografia, de escrever na interação com poetas desencarnados. E Chico era um homem, na cultura formal, intelectualidade, considerado como um homem simples, que na visão daqueles que eram intelectuais não aceitava a sua capacidade literária de escrever de forma tão correta, coerente, seguindo um caminho, um método que era o método dos poetas, quais ele psicografou as suas poesias. Isso diz que, às vezes, tem um texto na Bíblia que diz que, aí eu li isso muito, minha esposa, ela diz o seguinte, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Deus o ama. É isso mesmo?
Às vezes as coisas parecem que vão acontecer de forma equivocada, mas elas precisam acontecer para que as coisas aconteçam. Nesse caso específico, entrar na justiça contra o Chico, embora que ele não recebeu nenhuma condenação disso, não houve condenação. Mas houve questionamentos, processos jurídicos com relação a isso. Mas o livro fez debater uma coisa que nós debatemos aqui todos os dias, ou melhor, todas as quartas-feiras. Mediunidade. Que loucura é essa? De repente alguém se diz capaz de conversar com os mortos e de escrever o que os mortos, então, desencarnados, a morte não existe, né? Mas aqui, na visão do povo, mortos, que eles, os desencarnados, então, nós compreendemos como desencarnado, mas as pessoas compreendiam como morto. Como é que esse cara conversa com alguém que morreu? E traz textos que realmente têm tudo a ver com aqueles que não estão mais aqui. Até que ponto podemos falar com esses desencarnados? Que coisa é essa? Mas despertou então, nacionalmente, começou na região, mas começou a despertar então curiosidade sobre a mediunidade. Já não se tratava mais do Pentateuco de Kardec, que trouxe para nós, já não se tratava mais de Jesus, que falava com as pessoas menos, que não tinham compreensão hoje, como nós temos tecnologia, ciência e outras coisas, era Chico. E o segundo fato histórico disso é que, quando foi em 1971, ele foi ao programa de televisão, e até hoje tem os vídeos aí, as pessoas do preto e branco, né, aparecem muito, e a gente vê, eu lembro do meu pai e minha mãe, naquela época, assistindo, e depois, naquela época também, eu vivendo aqueles ensinamentos de Chico, que envolveu 50 milhões de pessoas que assistiam. O que dizia o livro Parnaso Além Túmulo? Aliás, quem eram alguns dos poetas de qual ele escreveu, psicografou? Olavo Bilac, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Antero Quintal. A observação que eu trouxe aqui é que os poemas eram do estilo tão literário de cada autor, com a linguagem sofisticada. E ele trazia no livro a responsabilidade moral, a continuidade da vida após a morte, o sentimento de evolução. Essa continuação da vida após a vida terrena. Eu estava assistindo ontem a entrevista do Tadeu Schmidt. Quem assistiu ontem? Ele falava do Fantástico. Ele falava sobre a morte do irmão Oscar Schmidt, né? Foi um grande jogador de basquete. Ele disse uma frase que me chamou a atenção na entrevista. Ele falou: "Eu odeio a morte." Literalmente ele expressou isso. Depois vocês podem ver. Ele falou: "Eu odeio a morte." Nós espíritos somos chamados muitas vezes de adoradores da morte. Que a gente tem até uma frase de um autor de um livro que diz: "O afastado dos espíritos." Os espíritas, eles amam a morte. Interessante, né? As pessoas ainda, e nós muitas vezes não compreendemos a dor da evolução.
Eu sempre digo que se a gente contasse para a lagarta que ela ia morrer, ela jamais aceitaria. Então, bem de surpresa, ela rasteja e sai de um processo de rastejamento para um processo de evolução de voar. Porque a consciência permanece, a vida continua. Morre o seu corpo. O livro Parnaso ali do Túmulo traz ainda um ponto interessante, a nossa maior amplitude de conhecimento das coisas do universo. Que universo é esse? O universo físico, o mundo físico, o universo cósmico, a espiritualidade. Que somos, por que estamos aqui? Quem somos, para onde vamos? Em 1940, depois do processo que Chico enfrentou através disso, questionado na justiça, este fato reforçou a discussão sobre a mediunidade. Outro fato histórico de Chico foi na TV Tupi, que impactou, eu já disse aqui, milhões de pessoas. Enfim, Chico Xavier psicografou cartas consoladoras que atendia às pessoas das mais diversas formas de compreensão desta comunicação com os desencarnados. O Espírito da verdade, Consolador prometido por Cristo. A formação pedagógica, histórica e ação espiritual de Kardec. Passa-se então as cartas consoladoras através de um homem simples. Tem uma passagem de Jesus em que Jesus está falando às pessoas e um rabino muito intelectual de formação no meio judaico, ele chega e diz: olha, quem é aquele cara ali? Tá? Mais ou menos assim, estou falando de cara contextualizando nossos dias. Mas quem é esse rapaz aí? Aí alguém diz assim: é Jesus de Nazaré. Pô, nossa, mas será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Era Jesus. Muitas vezes duvidamos de nós mesmos em todos os aspectos. Ah, mas eu sou de Goiás. Ah, não, mas eu vim do Nordeste. Ah, não, mas eu sou pretinho. Ah, não, eu sou baixinho. Ah, não, eu sou gordinho. Eu sou do seu... E começa a colocar empecilho. Moisés, a sua, segundo o relato também bíblico, quando a espiritualidade se diz para ele lá, se fala que é Deus. Ah, não, mas eu não posso voltar no Egito, não, porque eu sou um homem de dificuldade de falar. Moisés era gago. Davi era um homem pequeno para destruir um gigante como Golias, das nossas dificuldades que simboliza o Golias. Quantos Golias nós não enfrentamos por dia? E veio, então, o Espiritismo. O Espiritismo que, através das suas lições, e volta-se o texto no contexto atual. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Material, moral, espiritual? O Espiritismo nos chama a manter firmes aos ensinamentos de Jesus, como guia, modelo, o espírito mais iluminado, o espírito mais inteligente, o governador espiritual do nosso planeta.
O Espiritismo nos exorta a sermos bons. Todos aqui que vieram a esse púlpito aqui falar, na próxima semana, na próxima, vai nos fazer o convite de que a doutrina espírita vai nos alertar de que a doutrina espírita nos chama para o bem. Jesus não fez outra coisa. A não ser pregar o amor, fazer o bem. Kardec não fez outra coisa. Através da sua interação com os espíritos, interpretações e a formação do nosso conteúdo pentateuco. É esse o caminho para o despertar espiritual. As pessoas aqui não fazem outra coisa. Dr. Marcos, Sônia, Marcos, Zé, todos nós aqui que estamos aqui, estamos o tempo todo falando sobre o amor de Deus, sobre a necessidade de sermos melhor. Claro que é perfeito. Se assim fosse, nós não estaríamos nem aqui. Mas o tempo todo somos chamados à prática do bem. Até porque fora da caridade não há salvação. O Espiritismo, na sua forma genuína, é amor ao próximo, lei de causa e efeito, que nos alerta que tudo aquilo que nós praticamos, que fazemos, que pensamos, vai retornar para nós mesmos. Fazer o mal, a pessoa mais prejudicada somos nós quando praticamos esse mal. E o amor é a base de tudo, é a única força que transforma o indivíduo e a sociedade. Nós não vamos conseguir melhorar uma expectativa de um mundo de regeneração se o amor não for a coluna vertebral do corpo, planeta, do corpo, sociedade. Se não somos capazes de amar, é porque, como amar o próximo, se não, às vezes não somos capazes de amar nem a nós mesmos? Não admitir os nossos defeitos de caráter, não aceitar as nossas fragilidades emocional, moral, espiritual. Eu digo, encerrando já, cada um na sua época. Jesus chamou o povo ao despertar da consciência. O que é despertar da consciência? Esse despertar da consciência é quando nós começamos, então, a compreender de uma fé mais raciocinada, de que há algo além disso aqui. E Jesus chamou e dizia, ele disse, olha, eu e o Pai somos um só, eu estou nele, ele está em mim, o assento dele é divino, de cada um. Ele só, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você vai conseguir trazer aquela montanha de cá, aquela para lá, isso tudo, hoje se fala muito em ciência quântica, pensamento positivo, a iluminação, o aura que nós temos para poder. Você chegou perto de uma pessoa e sente às vezes que aquela pessoa, a energia não bate, e tudo isso é vibracional. O despertar da consciência depende de cada um de nós. O Deus nos deu a mais sublime que é a vida e a existência quando somos células e nos apresentamos como centelha divina dessa existência humana, que estamos num corpo
mas que não somos só corpo, somos perispírito e espírito. Kardec nos chamou, nos exortou da sua forma, cumprindo a sua tarefa, desenvolveu esse modelo pedagógico através da mensagem de Jesus, nos chamou e nos chama ao despertar espiritual. O despertar da consciência ao despertar espiritual. Chico Xavier, através da sua demonstração, humildade, através da mediunidade, com esse vasto e infinito despertar, nos chama ao despertar da existência dual para a existência dual. E o Espiritismo, com todo esse manancial, com todo essa força sublime da inteligência desses homens que aqui estiveram, nos chama a pontos que são preponderantes para cada um de nós. A fé raciocinada é uma delas. O equilíbrio. Os princípios da ciência, filosofia e religião é outro. A ciência evolui, a tecnologia evolui. A religião, ela mantém firme porque ela é religária, ela nos liga a Deus. A caridade como lei máxima, que vem aliada à indulgência, ao perdão e à benevolência. E às vezes como é difícil perdoar, né, gente? O Espiritismo nos propõe ao diálogo. É um fato, isso não é meramente um fato histórico. É a proposta do diálogo. É aceitar a diferença do irmão no campo social, no campo político e ideológico, nas orientações sexuais de cada um. O Espiritismo nos propõe a cada dia que sejamos melhores, mas não melhor do que outra pessoa. Nos propõe que sejamos melhores para que assim a humanidade possa ser melhor. Eu melhor, eu isso melhor, outro melhor, e assim a humanidade vai compreendendo que ninguém é melhor do que ninguém. Muito já passou na história da humanidade. As guerras medievais, a reforma católica, a contra-reforma. Muitos se mataram em nome desse Jesus que teve aqui e só pregou amor. E nós estamos aqui hoje, dia 21 de abril, comentando, falando, tirando uma reflexão desse mesmo Jesus que nos convocou e nos convoca todos os dias ao despertar espiritual. Ao Kardec, grande transformador, codificador. A sua mensagem não foi outra também, através dos nossos irmãos da espiritualidade, a não ser sejamos melhores, instruirmos, praticar o bem, amar o próximo, desenvolva seus pontos energéticos na mediunidade, tenha sintonia com a existência da vida. E Chico não é meramente um fato histórico, a existência real. É a sublime existência de alguém no Brasil que nos propõe a transformação
moral através da humildade e da mediunidade. Não há outro sentido para nós que não seja esse. Não há outros princípios para nós que não sejam esses princípios do bem. Poder aqui vai ficar, fama vai ficar, dinheiro vai ficar, tudo vai ficar aqui. Levaremos aquilo que praticamos, aquilo que fizemos de bem e de mal. Porque a lei da semeadura ela é contada de forma bastante explicitada a cada um de nós. Só depende de nós. Que Deus ilumine as nossas vidas. Muito obrigado. Meu Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estar por aqui. Agradecemos por esta casa bendita, pelos irmãos e irmãs aqui presentes, pela espiritualidade que nos faz sentir presenças maravilhosas, pelo trabalho, pela cura, pela reflexão. Que sejamos firmes e convictos, ó Pai, em nossas ações, em nossos ideais de Cristo. Que sejamos serenos em nossas atitudes, mas que sejamos firmes nas convicções maravilhosas que é o Espírito. Continue conosco.